Namastê. Hoje é a nossa aula número 16, a criação da galáxia. Diz nas escrituras sagradas, principalmente na escritura sagrada do Ocidente: e criou Deus o homem à sua imagem, fê-lo à imagem de Deus, e criou-se macho e fêmea. Isso é o que diz na escritura. Nós fomos projetados para ser imagem e semelhança da consciência suprema, portanto, co-criadores com ela. E o que a Bíblia chama de macho e fêmea, as escrituras chamam de macho e fêmea, são as polaridades masculina e feminina que existem no universo, quando se trata aqui da nossa galáxia. Tá? Isso não quer dizer que seja um ser masculino e um ser feminino. A gente está falando de polaridade masculina e feminina. Então, a consciência suprema possui essa característica e toda a sua criação também. Todos nós possuímos em nós as duas polaridades, masculina e feminina. Então, a apostila diz assim: a verdadeira natureza da consciência suprema, luz, é expandir perfeição. Por amor, o Criador primordial deu consciência à vida para que o ser humano e outras formas de vida pudessem compartilhar a alegria da sua criação. Assim diz a Fraternidade Branca. Como isso se dá na linguagem de hoje? A consciência suprema, que tudo criou, teve um momento que ela necessitou experimentar a sua criação. Ela apenas observava, ela queria mais, ela queria experimentar toda a sua criação. E ela foi se projetando em todos os tipos de criação, se projetando para uma densidade cada vez maior em todos os tipos de criação. Uma das formas de criação da consciência suprema é o ser humano. Então, pegando essa linha, essa imaginária linha reta, nós, seres humanos, somos uma projeção da projeção da projeção da consciência suprema na densidade. Mas somos também a consciência suprema, numa densidade de terceira dimensão, mas a sua imagem e semelhança, ou seja, criadores. Toda a criação consiste de formas perfeitas, acompanhadas por som harmonioso. A criação cósmica dá lugar a uma sinfonia de refinada melodia, o Om. Todo indivíduo lançado do coração do Criador tem uma nota ou tom próprio, o qual é estabelecido por um comprimento de onda conscientemente criado. Aquele tom cósmico, emitido por todo o elétron daquela corrente de vida em particular, flui continuamente como parte da música das esferas. Enquanto os elétrons se movem livremente pelo núcleo central do amor, sua velocidade determina a nota que pode ser usada em qualquer número de combinações, e essa criação é uma harmonia cósmica de sons. Bom, toda a criação consiste em formas perfeitas acompanhadas por som harmonioso. No caso da nossa galáxia, que é o que a gente está tratando aqui, a Via Láctea, o som emitido por nossa galáxia, que é o resultado da energia, frequência e vibração da nossa galáxia, é o Om. Então, ouvir esse som atrai para nós a energia, frequência e vibração da perfeição da nossa galáxia. Porém, cada indivíduo, tanto do reino humano quanto dos outros reinos, possui um tom próprio. E como esse tom é estabelecido? Através da vibração dos nossos elétrons. Então, quanto mais apurada
purificada está a nossa energia, frequência e vibração, mais rápido os elétrons se movimentam. E ao se movimentar mais rápido, produzem um tom, um som mais harmonioso. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais lenta a energia, vibração e frequência, mais desarmonioso é esse som emitido. Então, o que tem aqui para a gente estabelecer como forma de reflexão é qual o tom que a gente está emitindo. A gente já sabe que somos partes de uma orquestra. A orquestra é o um. A orquestra somos todos nós unidos em uma só energia, consciência e vibração. Mas enquanto a gente está descobrindo, relembrando que a gente precisa ser um, qual é o tom que a gente está emitindo? Nós estamos desafinando o ritmo da orquestra ou estamos contribuindo com o nosso tom harmonioso para que a orquestra também possa emitir um som, um tom de harmonia? Então, aonde a gente está com a nossa energia, frequência e vibração, seja mais lenta, ou seja, mais densa, mais próxima da terceira dimensão, mais a gente contribui com a desafinação da orquestra inteira. Então, no caso, a nossa responsabilidade nesse final de transição planetária é começar a contribuir com a música das esferas de forma harmoniosa, porque segundo os mestres ascensionados, a Terra, de todos os planetas da nossa galáxia, a Terra foi a única que ainda não fez essa transição. Tá? Cada elétron, contendo dentro de si o fogo da criação, pode se tornar o núcleo ou causa de qualquer forma que o indivíduo determine da existência. Consequentemente, um elétron pode se tornar o corpo de uma criança, a semente de uma ideia espiritual, o coração de um romance ou uma sinfonia celestial. Então, quando é dito que nós somos feitos à imagem e semelhança da consciência suprema, que imagem e semelhança é essa? É essa imagem e semelhança? Não, os nossos elétrons, o fogo, o núcleo dos nossos elétrons, contém a imagem e semelhança da consciência suprema. Então, esse núcleo é feito de fogo. E esse fogo é que faz com que nós, enquanto despertamos, possamos cocriar cada vez mais em parceria com a consciência cósmica. Todos possuem esse fogo, toda a criação. Mas só alguns se lembram que ele existe, só alguns percebem esse fogo. Só alguns tomam conhecimento dele e passam a usar de modo a cocriar em sintonia com a consciência suprema. Todo o sistema solar é governado por um par de seres perfeitos, um com polaridade masculina e outro com polaridade feminina. Hélios e Vesta são as inteligências que estão liderando o sistema solar do qual nossa Terra é parte. Então, foi aquilo que eu falei no início, né? Todo o sistema na nossa galáxia é governado por dois seres, um com polaridade feminina e outro com a polaridade masculina, para que unidos eles possam fazer o um, né? Polaridade masculina junto com a polaridade feminina forma um ser andrógeno, o ser de fogo branco, com toda a sua consciência na completude. Tá? Então, tudo da nossa galáxia, que é o universo que nós conhecemos, funciona dessa forma. E as polaridades que tomam conta do nosso sistema solar se chamam Hélios e Vesta.
Hélios e Vesta, então, são os seres responsáveis pelo sol que nos ilumina, esse sol que a gente consegue ver, que nos ilumina e nos dá vida, que é o nosso principal alimento. Então, nossos deuses pai, quando a gente fala em Deus, o correto seria se referir a Deus como este sol que a gente está vendo que nos ilumina, porque isso é até onde a nossa consciência de terceira dimensão consegue chegar. De qualquer forma, nós fomos criados como seres de terceira dimensão, seres densos, a partir do Sol, do útero do Sol, do coração do Sol, esse Sol que nos ilumina. Isso está lá na segunda apostila, tá? É a divina presença eu sou e os 7 corpos do ser humano. O amor é a chave. Através do amor, Hélios e Vesta projetaram todos os planetas na distância certa. Através do amor, toda a galáxia é presa à sua órbita ao redor de um fogo central, enquanto ela corre através do espaço com a velocidade de um relâmpago, rumo a um destino conhecido somente pela mente da consciência suprema. Similarmente, o amor e a radiação de um Sol para os seus planetas ocasionam com que cada um gire em torno do seu eixo próprio e se mova numa procissão ordenada ao redor dele. Essa ação é parte de um glorioso trem de luz feito de milhões de galáxias que se movem por inteligência cósmica, cuja consciência está além de descrição. Todos se movem com precisão ao redor de um fogo central, o qual pode ser chamado de mente da consciência suprema. Tá? Então, todas as galáxias que fazem parte deste nosso universo se movimentam em espiral numa só direção. Direção essa conhecida somente pela consciência suprema, mas nós sabemos que é em direção ao Uno, ao retorno ao amor do nosso Sol central. O retorno à consciência suprema, a unificação com a consciência suprema. Então, tudo, conforme as galáxias se movem nessa espiral, tudo se move junto. Todos os sóis, todos os planetas, tudo se move na mesma direção, sem perder o roteiro. Quando a gente fala de movimentos cósmicos, quando existe algum, entre aspas, acidente cósmico, a gente, como por exemplo a queda de um meteoro, que já aconteceu no planeta Terra, a gente pode entender não como um acidente propriamente dito, mas como algo planejado para que um ciclo tenha fim e outro ciclo comece. Por que isso? Porque às vezes chega o tempo certo de um determinado planeta se completar, né, os seres que ali vivem, fazerem a sua completude, reconhecerem que são deuses em ação e pensar, sentir, agir e falar como deuses em ação. E quando isso não acontece no tempo cósmico, que é o tempo certo, existe alguma interferência para que aquele ciclo termine e outro comece. Né? Então, o nosso planeta Terra já passou por esse tipo de coisa, de término de um ciclo e início de outro através de um grande meteoro que colocou em extinção toda a vida conhecida até aquele momento, aqui na Terra. A razão da existência do ser humano, então, é se tornar um consciente co-criador com a consciência suprema, para atrair a energia de vida, para pegar algumas das ideias do pai e mãe, plantá-las na sua consciência, moldá-las e trazê-las à frutificação no reino físico, com isso expandindo a consciência divina. Por que expandindo a consciência divina? A gente falou que a consciência divina
necessitava experimentar a si mesma. Falamos no início, né? Então ela foi se projetando e se densificando cada vez mais para ter cada vez mais experiências. E o objetivo de toda a vida, que é uma extensão da consciência divina, é relembrar quem é verdadeiramente e voltar a ser um co-criador. Se sintonizar com a consciência divina e co-criar a partir do que deve ser co-criado, e não apenas de desejos e vontades que estão ligados àquela densidade de dimensão em que aquele ser se expressa. A criação no plano físico é mais difícil do que a criação nos reinos de um nível vibratório mais elevado. Porém, os indivíduos que escolhem essa experiência serão capazes de fazer mais para completar o aprendizado na Terra. O objetivo é atingir mestria sobre a energia e vibração e se tornar mais parecido com a fonte. Se o ser humano atingir esse objetivo, ele será capaz de cumprir tarefas mais elevadas. Ele pode se tornar um membro da inteligência que unida governa um planeta, ou ele pode até criar um planeta, um sol e uma galáxia inteira. Então, à medida que nós vamos relembrando quem somos, nós colocamos a roda da evolução para girar e vamos evoluindo cada vez mais. A gente vai chegar, segundo a Fraternidade Branca, a ser um mestre ascensionado, e daí continua evoluindo e escolhendo de que forma a gente pode experienciar essa evolução. Tá? Alguns escolhem evoluir, passar por essa experiência de mestre ascensionado, continuar evoluindo como personalidade, até se unir de novo à consciência suprema. Outros escolhem outros caminhos. Ser um dirigente de um planeta ou até de um sol. Krishna e Sofia, por exemplo, escolheram esse caminho de se tornar um sol, né? Então, o nosso Sol central, que é o Sol do centro da nossa galáxia, ele é comandado por Krishna e Sofia, o mesmo Krishna que esteve na Terra várias vezes, como vários avatares. Foi evoluindo e daí escolheu ser um Sol. E o que são os sóis da nossa galáxia? São a extensão da mente da consciência suprema. Então, como é que a mente da consciência suprema age sobre todas as vidas criadas na nossa galáxia? Através dos sóis. Os sóis, eles são receptáculos diretos da mente da consciência suprema. Por isso, eles podem criar vida, qualquer tipo de vida. Vamos falar então da nossa galáxia. Entender as leis fundamentais subordinadas à origem e ao fim de uma galáxia não é tão difícil como se poderia pensar. Tudo tem início, meio e fim, né? Inclusive as galáxias. Toda a criação segue a lei cósmica e um preciso padrão geral pré-determinado. Ou seja, cada galáxia no nosso universo tem um padrão geral pré-determinado pela consciência suprema. Então, é esse objetivo que a galáxia inteira precisa atingir, tá? Aquele padrão que foi pré-estabelecido para ela. Não há uma seleção... Não, peraí. Toda criação segue a lei cósmica e um preciso padrão geral pré-estabelecido, isso. Não há uma seleção natural ao acaso, como alguns cientistas naturais nos levam a crer. Nesse padrão de criação, cada indivíduo pode exercitar sua liberdade de escolha. Cada componente de uma galáxia, portanto,
evolui num padrão de vida, o qual é uma sucessão de experiências governadas pelo livre-arbítrio ou pela liberdade, dependendo do caso. O propósito de uma galáxia é, então, dar às várias formas de vida a oportunidade de crescimento individual, tá? Então, como eu falei, cada galáxia tem um plano pré-estabelecido que é diferente de uma galáxia para outra, e o propósito é dar a cada forma de vida daquela galáxia a oportunidade de crescimento, ou seja, a oportunidade de reconhecer a consciência suprema em si mesmo e se tornar Deus em ação. E por que eu digo que pode ser pela liberdade ou pelo livre-arbítrio? Porque, embora pareçam a mesma coisa, são duas coisas diferentes. O livre-arbítrio ele serve para planetas que têm a terceira dimensão, essa terceira dimensão dissociada, né? Para vidas que se observam numa realidade de terceira dimensão, se observam através da ilusão e do véu. Então, portanto, geram karma. Quem gera karma tem o livre arbítrio para gerar esse karma ou não, né? Então, como uma pessoa consciente, nós sabemos quais são os pensamentos, sentimentos, palavras e ações que podem gerar karma. Se nós temos a consciência para entender isso, nós temos o livre-arbítrio para escolher se a gente quer gerar karma ou não. E liberdade é diferente. A liberdade é uma lei daqueles que já possuem escolha, já se reconhecem como filhos da consciência suprema e já possuem a escolha para seguir o seu caminho da forma como mais lhe convém. Então, os componentes de uma galáxia. Quais os componentes de uma galáxia? São os planetas, os sóis, o Sol central e a própria galáxia. Planeta serve para dar as diferentes formas de vida, a saber, no nosso caso, do planeta Terra, humanidade, anjos e vida elemental dos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Oportunidade para expressão própria e crescimento. Cada planeta é governado por várias inteligências que administram as leis cósmicas à medida que essas se aplicam ao planeta, tá? Então, dependendo de cada planeta, ele é dirigido por determinadas inteligências. No nosso caso, aqui do planeta Terra, são as inteligências que nós chamamos de mestres ascensionados. O Sol. Um Sol é um elemento que dá e sustenta a vida de um sistema solar, contendo ele próprio e vários planetas. Cada Sol é governado por 2 inteligências, uma com a polaridade masculina e outra com a polaridade feminina. Nosso Sol, que é o foco dos lordes solares Hélios e Vesta, é o 4º em distância do Sol central e da nossa galáxia. Tá? Então, assim como os planetas se arrumam ao redor do Sol, os sóis também junto com seus planetas, se arrumam ao redor da galáxia, do Sol central da galáxia. Todos eles, como eu falei, girando numa mesma espiral. Tá? Cada Sol é responsável pela vida de seus planetas. Então, a gente aprende na escola que o nosso Sol, eu nem sei se ainda é assim, mas, bom, pelo menos eu aprendi assim, que nosso Sol, ele dava origem a 9 planetas, né? Mas, na verdade, são 7 apenas, porque é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E Urano, Saturno e Urano.
Netuno e Plutão, que os cientistas colocam como fazendo parte do nosso Sol, não pertencem ao nosso Sol, pertencem a outro Sol. Mas como eles estão numa determinada espiral, faz parecer, para observação dos cientistas, que eles estão atrelados ao nosso Sol, mas não estão. Então, para o nosso Sol, é a vibração do 7 que determina a energia e a frequência do nosso Sol. Então, cada Sol da nossa galáxia possui com ele 7 planetas, tá? O Sol central. O Sol central é o foco da mente da consciência suprema em uma galáxia. No atual estágio de desenvolvimento espiritual da maioria da humanidade, até onde podemos chegar para entender a energia que denominamos Deus. É o dono e o doador de toda a vida, de todas as coisas nela. Ele pode ser considerado Sol através do nosso Sol físico. Nosso Sol central é o foco dos seres divinos Alfa e Ômega, para nossa atual consciência limitada. Isso é o mais perto que podemos chegar a entender a natureza de Deus. Tá? E a galáxia? Uma galáxia consiste do Sol central e vários sistemas solares. Nossa galáxia, em particular, consiste de 7 sistemas solares. Cada sistema solar, por sua vez, consiste de um Sol e 7 planetas. Portanto, nossa galáxia consiste no Sol central, 7 sóis e 49 planetas. Algumas galáxias têm milhares de planetas. As galáxias estão em constante movimento e se deslocam em espiral. Tá? Então, a nossa galáxia possui 7 sóis, como eu falei antes, e cada Sol 7 planetas. Então, a nossa galáxia, que a gente conhece como Via Láctea, possui 49 planetas. E aí é que a gente chega naquele momento do questionamento, porque de 49 planetas, a Terra foi a única que não atingiu o grau que deveria atingir no tempo cósmico correto. Então, a Terra é o único planeta que está atrasando a galáxia inteira. Por isto, este final de transição planetária. Por isso que eu sempre falo que a mudança não é para amanhã, nem para hoje, é para ontem. A mudança precisa ser feita em cada um de nós e em nós como um todo, porque não há mais tempo. Nós somos o único planeta segurando uma galáxia inteira, composta por 49 planetas, ou seja, 48 conseguiram terminar o seu ciclo. E o nosso planeta Terra, que já devia estar acolhendo a 7ª raça raiz, ainda tem seres da 4ª raça raiz nascendo, porque geraram karma. Então, obviamente, que, como eu falei na aula passada dos portais, a nova Terra ela já existe. A nova Terra ela é uma realidade. E quem consegue ir além dessa realidade ilusória que a gente percebe, consegue ter esse contato com a energia, frequência e vibração da nova Terra. Porém, a maioria ainda não. E não há mais tempo. Literalmente não há mais tempo. Soou o nosso relógio cósmico. É preciso que algo aconteça para que a Terra possa, enfim, se unir aos outros 48 planetas em energia, frequência e vibração e partirem para outro ciclo de aprendizado. Tá bom? Então, o plano divino para a nossa galáxia. A compreensão da respiração rítmica é essencial para entender como uma galáxia é formada e como ela acaba.
A respiração rítmica é uma atividade natural da vida. Essa atividade consiste em 4 etapas: pausa, retenção do ar, exalação, retenção do ar, vazio. Lembra da nossa aula de pranayamas? Quando a gente aprende a respiração em 4 tempos: inspira, pausa, cheio de ar, exala, pausa, vazio de ar. Essa respiração é a mesma, está no mesmo ritmo da respiração do Sol central da nossa galáxia. Então, quando eu digo para vocês, é importante aprender isso, é porque é importante aprender. Mais importante ainda é praticar, porque esse é o ensinamento fundamental para que a gente possa sair da ilusão e entrar na energia, frequência e vibração do nosso Sol central, do Sol central da nossa galáxia. É preciso que a gente respire no mesmo ritmo que ela. E isso é simplesmente o básico do ensinamento. Começa a respirar no mesmo ritmo da galáxia, que você começa a entrar também na energia, frequência e vibração do Sol da nossa galáxia. Então, eu vou falar aqui para vocês resumidamente, para não ficar uma aula muito grande, o que acontece. A consciência suprema, assim como tudo nos universos, ela está pulsando, ela está respirando nesse ritmo de 4 tempos. Só que uma respiração e uma pausa, uma inspiração e uma pausa da consciência suprema, ela tem um tempo que a gente aqui na Terra considera como eras. Então, uma inspiração da consciência suprema inicia uma nova era para a galáxia. Na pausa, quando a consciência suprema, que é o que nós devemos fazer, está cheio de ar, toda a criação planejada para aquela galáxia tem a oportunidade de vivenciar as experiências. Na exalação, é necessário haver o término dessas experiências, o término de um ciclo. E na retenção fora é quando cada um que completou um ciclo consegue dar um passo adiante. Então, eu vou exemplificar isso. Quando o nosso Sol exala, uma exalação, entendendo-se uma exalação como uma era, ele exala a vida. Então, quando ele exalou os 7 planetas. Tá? Aí ele fez a pausa para que o plano se estabelecesse. Quando ele inspira, o plano é o quê? O plano é toda a vida, toda a experiência que aquelas vidas precisam experienciar. Quando ele inspira, quando o Sol inspira, ele absorve o planeta que está mais próximo. No caso do nosso Sol, quando ele fizer a próxima inspiração, ele vai inspirar Mercúrio. E, nesse caso, a Terra vai deixar de ser o terceiro planeta e vai passar a ser o segundo em relação ao Sol. E a cada inspiração, o Sol vai inspirando um planeta, tá? Então, na terceira inspiração deste ciclo para o nosso Sol, a terceira vez que o nosso Sol inspirar, ele vai estar inspirando o planeta Terra. E aí, nesse momento, que é o próximo momento a acontecer e que a gente chama de final de transição planetária, não tem mais, no momento da inspiração que ele inspirou, não tem mais o que fazer. Ele só vai inspirar aquilo que está
de acordo com a energia, a vibração e frequência dele, do Sol. O que não está, não vai ser inspirado pelo Sol. Precisará mudar ou de plano de existência, ou de, enfim, não será absorvido pelo Sol. Então, quando eu falo que a mudança é para ontem, é porque a inspiração do Sol já começou, na verdade. Ele está começando a inspirar, né? Então, Netuno vai sumir, nós, como planeta Terra, vamos passar a ser o segundo, de terceiro para segundo, e nessa terceira inspiração do Sol, né? Quando Mercúrio é inspirado, um ciclo termina e começa outro. É o que está acontecendo. Mercúrio está sendo inspirado, este ciclo está terminando e outro começando. Então, nesse ciclo que começa, a gente tem mais a oportunidade de voltar à unidade, voltar à energia, vibração e consciência da unidade e passar, né, para a nossa frequência de quinta dimensão, nossa consciência de quinta dimensão. E na vez, quando o Sol for inspirar pela terceira vez, inspirando Vênus, e nós passarmos para o primeiro em relação ao Sol, nós teremos que ter a energia, frequência e vibração da sétima dimensão, que é dos mestres ascensionados. Então, só resumindo, o Sol está inspirando, uma inspiração dura aquilo que a gente chama de ciclo, e nessa inspiração ele está inspirando Mercúrio. Portanto, nosso planeta Terra passa de ser o terceiro planeta em relação à distância do Sol para ser o segundo planeta em relação à distância do Sol. E o que é preciso nesse momento? A gente está mudando de colocação em relação ao Sol. Então, a gente precisa mudar de estado de consciência para a consciência de quinta dimensão. Quem fizer esta mudança vai continuar, ou vai escolher, né? Porque aí já não vai estar mais atado à lei do livre-arbítrio. Vai poder escolher ou permanecer na nova Terra ou seguir outros caminhos. Quem não tiver feito essa mudança, outro destino será dado a essas correntes de vida, tá? Agora, só para deixar para vocês refletirem, essa inspiração do Sol tem alguma coisa a ver com as mudanças climáticas que a gente está experimentando? Reflitam e coloquem se vocês desejarem, coloquem a sua reflexão lá no grupo. E caso vocês tenham alguma dúvida também, pode deixar no grupo que eu respondo, tá bom? Namastê.